A todos, a paz do Senhor. A lição de número 8, classes de adultos, lição para o dia 25 de agosto de 2024. Título: A resistência de Mardoqueu. O texto áureo está em Ester 3:3, que diz assim: Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? A verdade prática diz que, como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Se você não é inscrito no canal Teologia Cristã em Foco, inscreva-se agora. Ative aí o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Deixe o seu comentário, deixe aí o seu like e Deus continue te abençoando. O livro de Ester, capítulo 2, versículos 21 a 23 e o capítulo 3, 1 a 6, é o texto que nós temos para esta lição. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então, meus queridos irmãos, esta lição nos fala sobre a resistência daquele homem de Deus chamado Mardoqueu, o qual também foi instrumento de Deus para que a rainha Ester chegasse ali ao trono, ascendesse ao trono. Observamos aqui que a ascensão de Ester foi celebrada com grande festa. Os judeus fizeram uma festa em todo o império. Assim decretou o feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Ester permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito que acontecer na corte. Havia de acontecer conspiração, inveja, tramas, e a história continuou. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei, isso é levado ao rei, e por causa disso, posteriormente, Mardoqueu foi honrado, e Amã, por sua vez, foi enforcado, ele e os seus filhos, e todos aqueles que se juntaram a Amã para destruir os judeus foram mortos. Então Deus agiu em favor do seu povo e os inimigos foram
desbaratados e destruídos. Mardoqueu insistiu, confiou no Senhor, perseverou e Deus deu a resposta. Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, é a primeira figura política na Bíblia a idealizar um plano sinistro para destruir os judeus. Mas a palavra de Deus nos diz que esse plano foi impedido, esse plano foi desbaratado e Amã foi realmente descoberto como inimigo, e assim o que ele arquitetou contra o povo de Deus tornou-se contra ele mesmo. Então, Deus está agindo mesmo em meio ao silêncio, em meio a um momentâneo silêncio. Parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está vendo, mas o Deus que vê tudo, o Deus que sabe tudo, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus onisciente, onipresente e onipotente sabe agir na hora certa. Na hora certa, Deus entra com o seu socorro, com a sua providência, e o seu povo recebe o livramento. Observamos aqui que a partir da segunda parte da lição, quando Amã é exaltado pelo rei e procura colocar em prática o plano maligno de destruir não só a Mardoqueu, mas também a todos os judeus, mostra o que está dentro do seu coração, de um coração perverso, um coração de um inimigo feroz. Houve insistência por parte de Mardoqueu, e aqui o título da lição coloca resistência, e isso foi primordial, foi muito importante para que o povo de Deus reagisse e Deus entrasse com providência. O que é que o apóstolo Pedro diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir às suas ciladas maléficas, os seus intentos malignos, e ele fugirá de vós. Mas quem faz o inimigo fugir, quem promove a fuga do inimigo, é Deus. Deus está agindo em favor do seu povo. Se nós formos fiéis, se nós perseverarmos na fidelidade, na oração, na intercessão, se nós perseverarmos na busca incessante e no temor a Deus, com certeza nossos inimigos serão desbaratados, serão confundidos e fugirão, porque a palavra de Deus ela é fiel. Enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte, mas depois a justiça veio 100%. Meus amados e queridos irmãos que ouvem nossas pré-aulas, tenhamos confiança no Deus que servimos. O Deus que nós servimos é um Deus justo. A Bíblia diz, porventura não fará justiça o juiz de toda a terra. A resistência de Mardoqueu prevaleceu contra o ódio de Amã. Assuero ordenou que todos os servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava nem se prostrava. Lá no versículo 2 do capítulo 3 de Ester, está escrito que Mardoqueu resistiu, Mardoqueu não se curvou, porque nós adoramos a Deus, nós não adoramos a homens, nem a imagens e nem a figuras. Nós adoramos a Deus, nós fomos criados para servir e adorar ao Senhor. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. E é verdade. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros era imerecida ou conflitava com atos religiosos e que os judeus reservavam exclusivamente a adoração a Deus. Daí, Mardoqueu não concordar em curvar-se e prostrar-se diante de Amã. Assim aconteceu também com os 3 companheiros de Daniel que não se curvaram ali diante da imagem que o rei Nabucodonosor ergueu. Deus foi com eles e eles venceram. Finalizando nossa pré-aula, aqui é uma pré-aula bem sucinta,
os inimigos não prevalecerão. Além de se sentir feridos em seu orgulho, eles agem por ódio, por inimizade, mas o Deus que vê tudo sempre dá vitória aos seus servos, porque Deus é justo. Observamos aqui no final que uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Olha o que aconteceu com Mardoqueu. Ele experimentou isso. Nós, nos tempos em que estamos vivendo, precisamos estar atentos e nos revestir de toda a armadura de Deus, como ensinou o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades das maldades, as potestades que estão na área superior, não é? Estão no espaço, estão ao nosso redor, os inimigos espirituais que usam pessoas, e essas pessoas se tornam instrumentos desse nosso inimigo que é o diabo. Que nós estejamos atentos, que nós estejamos em Cristo Jesus para vencermos tanto a tentação quanto também toda a afronta maligna que o adversário prepara contra nós, contra o povo de Deus. Que Deus em Cristo nos fortaleça cada dia e que possamos estar firmes como Mardoqueu foi resiliente, resistente, nós possamos resistir em Deus, em Cristo, que estejamos firmes no Senhor para resistir a toda a investida maligna. E nós sabemos que a vitória é sempre nossa, que cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima aula. Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome, porque tu és maravilhoso e a tua bondade dura para sempre. Fica conosco, abençoa, que esta aula possa servir de edificação e também de evangelismo, que pessoas possam ser evangelizadas através destas lições bíblicas, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos a tua bênção e assim te agradecemos. Amém.